Existe uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Por que tantas pessoas inteligentes, esforçadas, dedicadas, pessoas que acordam cedo, que estudam, que tentam, ainda assim ficam presas no mesmo lugar ano após ano? Não é falta de talento, não é falta de oportunidade. Não é azar, é algo muito mais profundo. Algo que opera em silêncio, nos bastidores da sua vida, determinando o que chega até você e o que foge. É a sua frequência interior. E hoje você vai entender por que essa frequência invisível é mais poderosa do que qualquer estratégia, qualquer currículo, qualquer networking que você já fez na vida. Porque enquanto você está focado no que faz, o universo está respondendo ao que você é. E essas são duas coisas completamente diferentes. Pensa em como funciona uma torre de rádio. Ela não precisa gritar, não precisa correr atrás dos ouvintes. Ela simplesmente transmite, de forma constante, sem pedir desculpas. E tudo que está sintonizado na mesma frequência a recebe automaticamente. Você funciona exatamente assim. Você está transmitindo uma frequência o tempo todo. Não com palavras, não com ações, mas com o padrão mais profundo do que você sente, do que acredita, do que espera da vida, no nível mais silencioso da sua consciência. E tudo o que vibra na mesma frequência que você. Oportunidades, pessoas, dinheiro, situações, é naturalmente atraído para o seu campo. O problema não é que você não está transmitindo. O problema é o que você está transmitindo. A maioria das pessoas passa a vida transmitindo medo disfarçado de esforço, transmitindo dúvida disfarçada de planejamento, transmitindo escassez disfarçada de cautela. E depois se pergunta por que os resultados não chegam. O universo não lê suas intenções. Ele lê o seu sinal. E o sinal mais honesto que você emite não está nas suas palavras, está na emoção que pulsa por baixo delas. Deixa eu te mostrar como esse sinal se forma. Cada pensamento que você repete se torna uma crença. Cada crença que você sustenta se torna uma emoção. Cada emoção que você habita se torna um padrão. E cada padrão que você carrega se torna o campo invisível que precede sua entrada em qualquer sala. Antes de você dizer uma palavra numa reunião importante, as pessoas já sentiram algo sobre você. Antes de apresentar uma ideia, o ambiente já respondeu à sua presença. Antes de pedir, antes de propor, antes de oferecer, sua frequência já negociou os termos. Isso não é misticismo. É a realidade que os homens mais bem-sucedidos da história compreenderam instintivamente. Eles entenderam que o campo que carregavam era mais persuasivo do que qualquer argumento, mais valioso do que qualquer diploma, mais poderoso do que qualquer conexão. E eles treinaram esse campo como atletas treinam o corpo, com intenção, com repetição, com devoção. A pergunta é, você tem treinado o seu? Porque existe uma epidemia silenciosa que está destruindo a frequência de milhões de pessoas. E ela tem um nome muito simples: discordância interna. É quando você afirma uma coisa com a boca e sente outra coisa no corpo. Você diz, eu mereço sucesso, enquanto seu estômago contrai, de insegurança. Você visualiza a abundância enquanto seus hábitos diários gritam escassez. Você fala de confiança enquanto pede desculpas pela sua presença o tempo todo. E o universo não responde ao que você declara. Ele responde ao que você irradia. Pensa num instrumento musical desafinado. Não importa a habilidade do músico. Não importa a qualidade da composição. Se o instrumento está desafinado, o som que sai é dissonância. Sua vida é o som que sua frequência produz. Se há desafinação entre o que você quer e o que você realmente acredita, os resultados vão refletir essa dissonância. Não porque a vida é injusta, mas porque ela é exata. O universo responde com precisão ao sinal que você emite. E quanto mais claro for esse sinal, mais rápida e diretamente, a realidade se organiza ao redor dele. Então, a primeira pergunta que você precisa responder, com total honestidade, é esta: qual é a sua frequência de base? Não no seu melhor dia. Não quando a motivação está alta e o café fez efeito.
Qual é a frequência que você sustenta quando está sozinho, quando ninguém está olhando, quando os resultados ainda não apareceram? É ali que mora o seu sinal real. E é esse sinal que determina o que a vida te entrega. Se sua frequência de base é a ansiedade com dinheiro, o campo que você carrega está constantemente enviando a mensagem: eu vivo na falta. E a falta responde, porque o universo sempre confirma o que você acredita ser verdade. Se sua frequência de base é a inveja do sucesso alheio, o campo que você carrega está enviando: o que os outros têm não pode ser meu. E a prosperidade desvia o caminho, porque seu campo a está repelindo. Se sua frequência de base é dúvida sobre o próprio valor, cada oportunidade que chega vai ser sabotada. Não por incompetência, mas por uma crença mais profunda de que você não é suficiente para sustentá-la. Nenhuma estratégia conserta o que só uma transformação interior pode resolver. Reconstrói a arquitetura interna. Existe uma diferença fundamental entre querer riqueza e estar preparado para recebê-la. Querer é superficial, é desejo. É um sussurro ansioso que vive na superfície da mente. Estar preparado é profundo. É uma certeza que habita o corpo. É uma frequência que emana antes das palavras. Napoleon Hill passou décadas estudando os homens que construíram fortunas do zero e descobriu um padrão que se repetia sem falha. Não era a inteligência, não era o timing. Era a certeza interior que eles carregavam como uma chama constante, mesmo quando o mundo ao redor dizia que era impossível. Eles haviam reconstruído a arquitetura interna, haviam trocado as vigas de medo por vigas de fé, as paredes de dúvida por paredes de determinação, o teto de limitação por uma visão que não tinha teto. E o campo que emitiam era tão diferente do campo comum, que as oportunidades os encontravam antes que eles as buscassem. Agora pensa no seguinte: um farol não sai pelo oceano procurando navios. Ele fica firme, transmite com consistência, e os navios que precisam de direção naturalmente se orientam por ele. Você precisa se tornar esse farol. Não alguém que persegue, que implora, que se curva para ser aceito, mas alguém tão firme na própria frequência que o que pertence a você encontra o caminho até você. E isso começa com uma reconstrução interna que a maioria das pessoas nunca faz, porque exige algo que o mundo não valoriza: silêncio, autoconhecimento e a coragem de encarar o que você realmente acredita sobre si mesmo. Vamos ser diretos sobre o que está bloqueando o seu sinal. A maioria das pessoas carrega crenças sobre dinheiro que foram instaladas na infância, por famílias que associavam riqueza à ganância, por culturas que glorificavam a luta, por ambientes que puniam a ambição. E essas crenças ficaram gravadas no sistema nervoso como verdades absolutas. Dinheiro não nasce em árvore. Quem tem muito deve ter feito algo errado. Pessoas ricas não são felizes. Não é para mim. Você pode nunca ter dito essas frases, mas se as sentiu, se as absorveu, se as viveu como verdade, elas estão operando como filtros que distorcem tudo o que chega até você. É como tentar receber um sinal de rádio com interferência. A estação está transmitindo, mas o receptor está bloqueado. A riqueza não tem lealdade. Ela não favorece os mais esforçados. Ela flui para quem está mais aberto energeticamente a recebê-la. Se o seu campo interno está cheio de vergonha sobre dinheiro, ele vai repelir a riqueza. Se o seu campo está carregado de culpa por querer mais, ele vai sabotar cada avanço. A reconstrução começa quando você decide, conscientemente, reescrever essas histórias. Não com afirmações vazias que a mente rejeita, mas com uma prática diária de recondicionar o que você acredita ser possível para você. O ambiente é o amplificador. Aqui está algo que poucos entendem sobre frequência. Ela não existe no vácuo. Ela é constantemente moldada pelo ambiente que você habita, as conversas que você alimenta, os conteúdos que você consome, as pessoas com quem você passa suas horas mais valiosas. Pensa no que acontece quando você entra numa sala onde todo mundo está em pânico.
Em minutos, o corpo começa a sentir aquela energia. O coração acelera. A mente fica em alerta. Você absorveu a frequência do ambiente. O oposto também é verdadeiro. Quando você se cerca de pessoas que operam num nível diferente, que falam de possibilidades, que se movem com confiança, que enxergam problemas como oportunidades, sua frequência se eleva para encontrar a delas. Você não pode construir uma frequência magnética enquanto se alimenta de conversas que drenam. Não dá para elevar sua vibração consumindo conteúdo que normaliza a limitação. Não dá para atrair abundância enquanto passa horas com pessoas que confirmam a escassez. O que entra no seu campo se torna parte do seu campo. Por isso, proteger seu ambiente não é arrogância, é higiene energética. Cuide do que entra pelos seus olhos. Cuide do que entra pelos seus ouvidos. Cuide de quem tem acesso às suas manhãs, as horas mais puras do dia, antes que o ruído do mundo distorça o sinal. Porque seu campo está sendo treinado o tempo todo. A questão é se você está no controle desse treinamento ou se está deixando o acaso treiná-lo por você. Identidade é frequência. Agora chegamos ao núcleo de tudo. Existe uma lei silenciosa que governa a atração. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser. Desejo é fraco. Crença é poderosa. Uma pessoa que deseja sucesso ainda está ancorada na consciência da ausência. Ela quer o que ainda não tem. E esse ainda não é o sinal que emite. Uma pessoa que acredita em seu sucesso já o habita internamente, antes de existir externamente. Ela não espera pela prova para acreditar. Ela acredita primeiro. E a realidade se reorganiza para confirmar o que ela já sente como verdade. Esse é o salto que separa os que chegam dos que ficam esperando chegar. E esse salto não é intelectual, é de identidade. É quando você para de se perguntar, como eu posso conseguir isso? E começa a se perguntar, quem eu preciso ser? E para que isso seja natural na minha vida? Porque sua identidade é a frequência mais profunda que você emite. Se você se identifica como alguém que luta, você vai continuar criando situações de luta, porque é isso que sua identidade conhece como normal. Se você se identifica como alguém que é naturalmente próspero, seu campo começa a atrair o que confirma essa identidade, porque o cérebro e o corpo trabalham juntos para tornar real o que você mais profundamente acredita ser. A mudança de identidade não é sobre fingir, é sobre praticar uma verdade mais elevada sobre si mesmo até que ela se instale como realidade. Os 4 pilares do campo magnético. Cheguei a 4 elementos presentes em todos os campos verdadeiramente magnéticos. O primeiro é a clareza. Não a clareza vaga de quem quer ter sucesso. A clareza precisa, quase cirúrgica, de quem sabe exatamente o que quer, por que quer e o que está disposto a fazer para tornar isso real. A clareza emite um sinal limpo. E o universo responde à clareza com velocidade. O segundo é a calma. Não a calma de quem não se importa. A calma de quem está tão fundamentado na própria certeza que o caos externo não consegue distorcer o sinal interno. Ansiedade emite desespero. A calma emite poder. E o dinheiro, como toda forma de energia, flui para onde sente segurança, não para onde sente medo. O terceiro é a congruência. Seus pensamentos, suas palavras e suas ações precisam contar a mesma história. Quando há contradição entre o que você pensa, o que fala e como age, o campo que você emite é de confusão. E o universo não recompensa a confusão, ele recompensa o alinhamento. O quarto é a contribuição. Os campos mais magnéticos pertencem a pessoas que operam a partir de uma pergunta fundamental. Como eu posso agregar valor? Não como posso tirar. Não como posso conseguir. Mas como posso dar de um lugar de abundância? Esse nível de generosidade cria um fluxo de retorno que nenhuma estratégia de vendas consegue replicar. Clareza, calma, congruência, contribuição. Esses são os 4 pilares. Construa cada um com intenção e o campo que você emite se tornará irresistível. A coragem como catalisador. Existe um ingrediente que acelera tudo o que falamos até agora e que a maioria das pessoas subestima profundamente. É a coragem.
Não a coragem de quem não tem medo, mas a coragem de quem age apesar do medo. Porque há algo que acontece quando você age de acordo com sua frequência, mais elevada mesmo sem ter as provas ainda. Quando você fala como quem acredita antes de ter a evidência. Quando você se move como quem já chegou antes de o mundo confirmar isso. Algo na estrutura do universo responde a essa ousadia. Napoleon Hill chamava de fé aplicada. Não fé como esperança passiva. Fé como ação antes da prova. E cada vez que você pratica essa coragem, cada vez que você age a partir de quem você está se tornando, ao invés de quem você foi, a frequência do seu campo sobe um degrau. As pessoas começam a sentir algo diferente em você. Não conseguem nomear, mas confiam, se aproximam, abrem portas, não porque você tem algo que elas não têm, mas porque você emite algo que poucas pessoas cultivam. Certeza não arrogante, confiança não performática, presença que não precisa de validação para existir. Isso é poder real. E começa no trabalho interno que ninguém vê, mas que todo mundo sente. O momento da virada. Existe um momento, diferente para cada pessoa, mas universalmente reconhecível, em que a frequência muda de forma permanente. Não é quando o primeiro grande cheque chega, não é quando o projeto finalmente funciona, não é quando a vida externa se reorganiza. É quando você para de precisar da prova externa para manter a crença interna. É o momento em que você olha para dentro e encontra algo sólido. Algo que não oscila com a notícia ruim do dia. Algo que não desmorona quando alguém duvida de você. Algo que não depende de aplauso para continuar acreditando. Esse momento é o resultado de um trabalho que a maioria das pessoas nunca começa, porque parece abstrato demais, invisível demais, pouco prático demais. Mas é o trabalho mais prático que existe. Porque quando você chega a esse ponto, quando sua frequência se estabiliza num nível de certeza, calma e crença genuína, o mundo ao redor para de resistir. Oportunidades aparecem sem que você as persiga. Pessoas certas chegam sem que você as convoque. Recursos se manifestam por caminhos que você nunca teria planejado. Não por magia, mas porque o campo que você emite finalmente está em harmonia com o que você quer receber. E a vida, que sempre foi precisa, começa a te entregar o que você há muito estava pedindo, mas que só agora você está realmente preparado para receber. Chamadas para a prática diária. Tudo que foi dito aqui só tem valor se virar ação. Por isso vou te dar 3 práticas para começar hoje. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Agora. Prática 1. Auditoria emocional da manhã. Antes de pegar o telefone, antes de verificar as notificações, antes de entrar no ritmo do dia, sente em silêncio por 5 minutos e pergunte a si mesmo: qual é a minha frequência agora? O que estou sentindo no corpo? Isso está alinhado com quem eu quero ser hoje? Se a resposta não é o que você quer transmitir, redirecione. Respire. Visualize como seria se sentir exatamente como a versão de você que já chegou. E leve essa frequência como intenção para o dia. Faça isso todos os dias por 21 dias e observe o que começa a mudar. Prática 2. Reconhecimento diário do campo. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 coisas que aconteceram no dia alinhadas com a frequência que você quer cultivar. Não precisa ser grande. Pode ser uma conversa que foi diferente, uma decisão tomada com mais clareza, um momento em que você manteve a calma quando teria reagido antes. Esse exercício treina o cérebro a identificar os momentos em que sua frequência está elevada, criando um loop de confirmação positiva que acelera a transformação. Prática 3. O pré-jogo energético. Antes de qualquer situação de alto impacto, uma reunião, uma apresentação, uma conversa difícil, feche os olhos por 2 minutos e visualize como seria se já tivesse acontecido da melhor forma possível. Sinta a emoção do resultado. Identifique a frequência que você estava emitindo naquele momento imaginado. E leve essa frequência para o evento real. Isso não é fantasia, é preparação energética. É o que os melhores esportistas, líderes e criadores do mundo fazem antes de entrar em campo.
A riqueza que você busca não está numa estratégia que ainda não descobriu. Está na frequência que ainda não aprendeu a sustentar. Treine essa frequência com a mesma seriedade com que treinaria qualquer habilidade, com intenção, com consistência, com a humildade de reconhecer que esse trabalho invisível é o mais importante que você já fará. Porque quando sua frequência interior finalmente se alinha com o que você quer receber, o mundo para de resistir e tudo que sempre foi seu começa a encontrar o caminho de volta. Agora é a sua vez. Nos comentários aqui embaixo, escreva uma afirmação que represente a frequência que você quer emitir a partir de hoje. Pode ser algo como: eu estou alinhado com a abundância. Ou então, a minha frequência interior. Escreva a sua, com as suas próprias palavras. Porque o que você declara, você fortalece. E se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está passando por um momento difícil. A frequência certa, no momento certo, pode mudar uma vida. E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, toda semana, você encontra ensinamentos que vão além das palavras. Até a próxima. E lembre-se, a sua frequência é a sua mensagem. Ajuste-a, proteja-a e deixe o universo responder.